Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E o tema da nossa live de hoje foi um tema sugerido por vocês. Várias pessoas, inclusive, quando eu cogitei falar sobre esse tema, me abordaram, me enviaram um direct dizendo que é de fato uma questão, e é para mim também, foi para mim mais intensamente no meu início, mas que eu acho que é um ponto-chave aí da harmonização orofacial, dos nossos atendimentos, que é a primeira consulta. Então, hoje, nós vamos conversar agora sobre como é, né? Camila, como que a gente deve agir na primeira consulta de harmonização orofacial? O que eu devo falar? O que eu devo perguntar? O que eu não devo fazer? Que eu acho que é tão importante a gente saber o que deve fazer, quanto é importante a gente saber o que a gente não deve fazer. Então, sejam bem-vindos. Esse é o tema da live de hoje. Vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil para que as pessoas entendam. Primeiro, antes de entrar no nosso assunto, eu preciso me apresentar. Para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Camila Albuquerque. Eu sou especialista em harmonização orofacial e eu ajudo dentistas a ingressarem nesse universo da harmonização orofacial de uma forma muito simples, descomplicada e com 100% de segurança. Então, se é o seu interesse, se você está aí flertando com a harmonização orofacial, deseja iniciar na ROF, ou já trabalha com harmonização e quer compartilhar e receber dicas, né, de como otimizar o nosso atendimento, de como melhorar, né, as nossas técnicas, esse é o lugar. Te convido a me seguir no Instagram. Vou colocar o tema, compartilhar aqui na nossa tela. Deixa eu ver se vai aparecer. Bom, está aparecendo aqui para mim, possivelmente vocês vão conseguir visualizar bem também. Então, o tema de hoje é: Camila, o que fazer na nossa primeira consulta do paciente de harmonização orofacial? Gente, é muito importante começar dizendo que essa consulta aí, essa consulta inicial, ela é fundamental para a criação e estabelecimento de vínculos seu com o paciente. Né? O paciente de harmonização orofacial é um paciente que tem uma demanda, um nível de exigência um pouco acima da média dos pacientes que a gente costuma atender de intrabucal, né? De restauração, de endodontia. Claro que os pacientes a gente tem que trazer sempre a primazia, o melhor para eles, mas eu arrisco aqui a dizer a vocês que paciente de harmonização orofacial que vem buscando a questão da estética, ele é um paciente muito exigente, é um paciente que também tem um certo receio. Pode ter certeza que antes dele sentar aí na sua cadeirinha, ele já entrou na sua rede social, ele já visitou seu Instagram, ele já buscou outros pacientes que foram atendidos por você. Então, ele vem com uma expectativa muito grande. Inclusive, na minha folha de anamnese vem, né, a perguntinha: o que você veio buscar no atendimento? O que você espera do resultado? O que você espera dos seus procedimentos com a doutora Camila? E é muito interessante ler o que o paciente escreve ali, né? É um momento de uma expectativa muito grande. Para quem ainda não me acompanha, como que funcionam essas lives, esses vídeos que eu tenho feito aqui? Eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, no Rof Camila, dizendo o tema da live, e você pode enviar as suas perguntas. Ou, se você quiser já receber o link da live para participar ao vivo, os conteúdos que a gente vai entregar no grupo, no link da bio do Rof Camila tem um linkzinho que é só você clicar que você entra direto no nosso grupo de WhatsApp, e é um grupo somente de profissionais da área da saúde que tem aqui os mesmos interesses, que é o interesse em trabalhar com harmonização orofacial. Então, é bacana que são pessoas com interesse em comum, e o assunto que a gente vai levar é sempre voltado para a harmonização orofacial. Então, para a gente iniciar esse tema de hoje, né, para falar o que a gente que deve e que não deve fazer nas consultas de harmonização orofacial, eu vou começar colocando aqui na tela as perguntas que vieram. Hoje eu coloquei um tempinho menor de pergunta, mas o pessoal já está esperto aí, já conseguiram me enviar. Vou colocar aqui para vocês, só um minuto. Eu pego do meu bloquinho aqui de notas e compartilho. Uma coisa importante, né? As pessoas que querem participar e que não querem ser identificadas, pode colocar entre parênteses, por favor, não fala meu nome que eu não coloco.
De qualquer forma, se a pessoa não tem problema, eu não coloco nunca o sobrenome, eu coloco só o primeiro nome. Porque muitas vezes, gente, por que eu falo isso? Eu acho bacana essa contribuição, que às vezes uma dúvida sua é a dúvida de um colega também. Várias vezes, quando eu estou respondendo a dúvida de uma pessoa, quem vem conversar nos comentários e tirar outras dúvidas sobre aquilo, não é nem a pessoa que perguntou, são outras pessoas. Então, para você entender como que é produtivo, como que é bacana você colocar, não existe pergunta boba, não existe dúvidas. Ai, Camila, eu tenho até vergonha. Não, não tenha vergonha, né? Tenha certeza que o que você fica em dúvida, com certeza é dúvida de um outro colega. Vou adicionar aqui para que vocês consigam olhar. Essa daqui é do Pedro. Vou compartilhar com vocês. Olha a pergunta do Pedro. Eu coloco sempre na ordem, tá? Que chega para mim. Devo cobrar essa consulta ou seria somente uma avaliação? Eu entendi que se ele deve cobrar pela consulta ou se for só uma avaliação não se cobra, né? Porque ainda tem bastante, né? Tem profissionais que não cobram a avaliação. Depende aí, eu falo sempre do modus operandi de cada clínica. Vamos lá, gente. A harmonização orofacial. Quem já está vivenciando esse universo da ROF, quem já fez cursos de harmonização, quem já comprou livros dentro da área de harmonização, sabe que não é uma especialidade cuja capacitação, né, os cursos de imersão, os livros, que sejam materiais baratos. Não são. Então, a gente tem um investimento muito alto e muito profundo, né? Quem quer trabalhar com ROF entende que deve estudar muitíssimo, deve separar um período aí do seu dia para estudo mesmo, porque infelizmente ainda não há, quer dizer, felizmente agora algumas faculdades, esse período agora, estão começando com a harmonização orofacial em grade, seja como eletiva, acho que na maioria está como disciplina eletiva, mas já está fazendo parte. Mas a grande maioria dos profissionais não tem acesso à harmonização orofacial na graduação. Então, você tem um custo muito alto de capacitação, os livros são muito caros, embora os materiais de trabalho da ROF, né, eu brinco que a lista de material do curso mais barata que vocês vão ver é a lista de material de harmonização orofacial, certo? Quem trabalha com ROF vai concordar comigo. Felizmente, os materiais eles não são caros. Porém, a capacitação e o seu tempo vale muito. Então, sim, você deve cobrar a consulta. Eu vou te explicar por quê. Pensa comigo. Quando você não cobra consulta, você não está colocando um valor para a sua consulta, concorda comigo que você não está valorizando o seu trabalho? E se você que é o profissional não está dando valor, ou seja, não está valorizando o seu trabalho, você realmente acha que o seu paciente vai valorizar? Você já foi em algum consultório médico sem pagar consulta? Você vai lá, você não sabe o que você tem, o médico vai fazer uma avaliação e aí você vai decidir se vai seguir o tratamento dele ou não. Aí chega no final da consulta, você, doutora, eu vou pensar, não sei se eu vou fazer esse tratamento. E aí você vai embora. Você vai pagar a consulta? Vai. Claro que, assim, eu desconheço algum consultório que você entre e não pague, porque isso é valorização profissional. Aquele profissional, ele desprendeu de um tempo dele de agenda, um tempo dele que ele poderia estar com a família dele, estar com os filhos dele, estar jogando o beach tênis dele, o esporte que ele faz, entende? Então, sim, deve ter. Vou trazer uma experiência minha pessoal. Uma colega, uma querida, uma colega que trabalha há muitos anos, tem uma clínica, falou, poxa, Camila, eu queria tanto atender harmonização no meu consultório, eu tenho uma demanda de pacientes e tal. Era no mesmo prédio que eu trabalhava, e ela me perguntou, você pode atender? Eu seleciono um dia aqui, e aí eu marco uns 3 pacientes para que você atenda, só para a gente ver se de repente desenvolve a harmonização aqui e tal. Combinamos. No dia agendado, tudo certo. E aí eu liguei, porque ela não me perguntou, né, valor de consulta, eu fiquei meio na dúvida, falei, bom, já está chegando aqui, a gente não alinhou direitinho. Eu liguei e falei, amiga, então, tá tudo certo? Ah, o paciente agendou. Que bom. E quanto que é a consulta aí? Óbvio, assim, é minha amiga, eu não ia cobrar o meu valor, assim, eu deixei ela à vontade para cobrar o valor que ela cobra de consulta. Ela, consulta? Falei,
quanto que você já passou o valor para o paciente? Está tudo certo? Ela, não, não ia cobrar, não. Aí eu expliquei isso para ela. E quando eu falei, olha, não é questão de eu só vou se me pagar, é um prazer ir no seu consultório. Mas, inclusive, no meu consultório, eu cobro a consulta. Eu cobro a consulta porque é um tempo que eu estou ali inteiramente dedicada àquele paciente. Eu não vou atender celular, quer dizer, salvo se for alguma coisa relacionada às minhas filhas. Se a escola ligar, se a babá ligar, aí eu vou atender. Mas eu não vou atender telefone, eu não vou distrair com outras coisas, eu estou ali inteira, totalmente disponível para aquele paciente, para escutar as dores daquele paciente, para fazer o meu melhor, a melhor análise facial que eu puder fazer. Então, sim, aí expliquei para ela, falei, olha, você entende que você está trazendo uma profissional capacitada, gabaritada, né, que se preparou para aquele momento. Se você não põe um valor para essa consulta, você acha que o seu paciente vai valorizar? Não vai. E aí fez sentido para ela. Então, assim, é algo que às vezes é tão embutido, principalmente para a gente, né, para nós dentistas, que temos essa dificuldade, essa dor aí da nossa graduação, a gente não é preparado para falar de dinheiro, para gerir um consultório, fazer a parte de gestão, de precificação. Então, a gente tem muito isso. A gente faz a avaliação. Se não for fazer o tratamento, né, assim, ou tem gente que até cobra consulta, ou se for fazer o procedimento, desconta e tá tudo certo, né? Cada um age de uma forma. Mas qual a minha orientação para quem está me perguntando aqui, no caso Pedro, se deve cobrar? Sim, Pedro, deve cobrar consulta. E você não vai estar fazendo absolutamente nada demais. Você vai estar dando o mínimo, que é o valor para o seu trabalho. Mas Camila, eu estou começando agora, eu fiz um curso só, eu estou muito crua, eu não entendo bem de ROF. Você está dando uma consulta? Você está sendo consultada? Gente, se o rapaz vem aqui na minha casa consertar a máquina de lavar, é um trabalho digno como todos os outros, tá? Não estou diminuindo os profissionais técnicos, não. Mas ele não cobra? Ele cobra. E ele avisa por telefone, para ele não perder o tempo de chegar na sua casa e falar que a consulta dele, a visita, né? A visita é X e você não querer pagar. Então, assim, tá certíssimo. Ele tá vindo aqui para dizer o que aconteceu com sua máquina. Ele tem o conhecimento, você não tem. Ele se preparou, ele estudou. Então, a mesma coisa com a gente. Então, sim, deve cobrar consulta, sim. E não é somente uma avaliação, é uma análise facial que a gente está fazendo do nosso paciente, é escutar o paciente, é entender as queixas e as demandas que ele tem. Então, a primeira consulta, ela é muito importante e ela deve ser cobrada. Eu tenho aí eu vou abrir um pouquinho mais a sua pergunta, tá, Pedro? Existem hoje 2 tipos de consulta para harmonização orofacial, tá? E aí eu vou até tirar isso daqui, eu não sei, eu sou ótima, né? Eu não sei tirar esse lettering aqui embaixo, mas eu escrevo novamente, que aí eu sei. Vou colocar: existem 2 tipos de consultas para ROF. Estou falando com vocês, que aí vocês não ficam perdidos aí. Ai, eu tinha que colocar tudo junto. Peraí. Existem 2 tipos de consulta para ROF. 2 pontos. A consulta Vou colocar aqui, gente, existem 2 tipos de consulta, tá? Que temos a consulta para análise facial e a avaliação clínica convencional. Então, tem a análise intuitiva e a análise facial baseada em evidências, né? Vou dividir com vocês aqui. Então, tem 2 tipos de consulta para harmonização orofacial, tá bom? A primeira consulta é aquela consulta que eu vou colocar aqui como se fosse uma consulta comum, que a grande maioria dos profissionais de ROF trabalha,
que é aquela consulta que o paciente chega no consultório, ele diz o que ele quer, eu avalio a face daquele paciente baseado na queixa dele e delineo ali, faço um delineamento de um plano de tratamento fundamentado na queixa principal, certo? É claro que quanto mais eu estudo, mais minucioso e detalhado é o meu plano de tratamento, né? Mais etapas eu consigo desenvolver para otimizar esse resultado. E esse é o tipo de análise facial. A segunda consulta para harmonização orofacial é a análise facial baseada em evidências científicas, né? É a análise facial feita por especialistas que fazem toda a mensuração e análise fina da face. Então, vai ver os terços horizontais da face, vai dividir a face em quintos verticais, para ver a questão de simetria, de proporcionalidade das angulações, o ângulo frontonasal, o ângulo mentolabial, perfil, proporção, né? Como é que está a largura bizigomática com a bigoníaca, se está proporcional, se não está, se o lábio está projetado ou não está. E essa análise facial, baseada nessas evidências científicas, é uma consulta que é, no mínimo, o dobro do preço da consulta simples. Por quê? Porque esta consulta, eu tenho 2 momentos com o meu paciente. Então, no primeiro momento, eu faço uma anamnese muito minuciosa, eu escrevo a queixa principal, eu peço referências de faces que aquele paciente considera bonito, que gostaria de ter. É óbvio que eu não vou dizer àquele paciente que ele vai ficar com o rosto do X, Y ou do Z. Mas eu sabendo que tipo de face o paciente gosta, eu vou ter uma ideia do que passa, porque tem muito paciente que não consegue colocar em palavras aquilo que ele acha bonito. E quando ele traz para mim, né, Camila, eu gosto dessa face, eu consigo entender se é uma face mais delicada, se é uma face mais projetada, se é uma face com angulações mais retas ali, que traz mais imponência para aquela face, eu consigo entender melhor o meu paciente. Então, essa segunda consulta, eu faço essa anamnese, faço todas as anotações, eu faço todas as fotografias de todos os ângulos, com as expressões, sem expressão, né? Lateral, frente, 45, de cima para baixo, vejo tudo e vou para minha casa. Quando o paciente vai embora, é a hora que a gente trabalha. E aí a gente fica ali, ó, montando todo esse quebra-cabeça, fazendo todas as medidas. É um trabalho bem delicado. Eu não atendo esse paciente com um intervalo mínimo de 1 semana. Eu preciso de um prazo aí para conseguir montar com calma toda a análise facial. E quando o paciente vem no segundo momento, eu faço um PowerPoint, né? Agora, na verdade, eu uso o Keynote, mas é o PowerPoint que a gente está acostumado com a apresentação. E aí eu projeto para ele na tela. E aí o paciente vai acompanhando todas as medidas. Eu vou realçando, destacando o que ele tem de simetria, de beleza, os pontos fortes, e vou mostrando matematicamente, pelos estudos, onde ele tem alguma deficiência que eu consigo corrigir e de que forma eu vou corrigir. E aí aquele planejamento fica muito claro para ele. E é muito mais fácil de converter esse paciente, tá? Então, são 2 consultas. A consulta simples, que é aquela que o paciente chega, diz a queixa, eu digo o que fazer. E a consulta, que ela é mais elaborada, que é uma consulta de análise facial. Joia? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre essa questão de precificação de primeira consulta. Vamos para a próxima questão, que é a seguinte. Vou colocar aqui para a gente ver. É da Mariana. Já faz as fotos ou espera fechar o tratamento? Eu entendi que ela está perguntando se, quando o paciente vem na primeira consulta, eu já saio fotografando meu paciente em todas as expressões que ele vai fazer, ou eu espero fechar o tratamento? É uma pergunta boa, Mari. Assim. Na verdade, eu só vou fazer todas as fotos do meu paciente depois de conversar claramente com ele, entender as dúvidas desse paciente, colocar o espelhinho na mão. Aliás, é fundamental, gente, para a primeira consulta, tenha um espelho de mão, um espelho grande, sabe? Que ele consiga segurar, se olhar, ou bem coladinho com a cadeira, um espelho bacana para que você vá apontando
ou o próprio paciente vai mostrando na face o que ele não está contente aí, e aí o paciente, vocês vão discutindo. Então, na primeira consulta, após uma anamnese muito bem feita, muito bem detalhada, após ficar claro a demanda do paciente... Gente, desculpa, meu relógio despertou. Após ficar claro para o paciente qual a demanda dele, o que ele gostaria de fazer, você... E ele decidiu, ele quer fazer, aí eu já faço as fotos na mesma consulta. Agora, se é um paciente que veio se consultar, Camila, na verdade, eu não vou fazer nenhum procedimento agora, é que a minha filha vai se casar daqui a 6 meses e eu já estou buscando o que eu posso fazer, eu gostaria de ter uma ideia de valores para saber, né, me organizar. Então, se é um paciente que veio te buscar, mas já te sinalizou que ele não vai fazer nada por agora, aí não fotografa. Registra tudo, registra o que foi conversado entre vocês, o planejamento inicial baseado naquilo que aquele paciente trouxe, e aí sim, você faz a fotografia desse paciente, tá? A fotografia é fundamental para qualquer procedimento da harmonização orofacial. Até um simples microagulhamento precisa ser fotografado antes de executar e no pós-imediato. Aí a pessoa me pergunta, mas Camila, por exemplo, Botox, não tem pós-imediato, né? Eu preciso fazer? Você não precisa fazer todas as fotos, mas eu gosto de fotografar o pós-imediato, por quê? De repente o paciente vai para casa 2 dias depois, ele te liga, nossa, Camila, aconteceu alguma coisa, eu tô... Aliás, aconteceu isso com um paciente. Um paciente que fez toxina botulínica, e aí ele voltou e estava com um pontinho de pus, bem aqui. E a gente faz onde faz mesmo o pontinho ali do nasal. E aí ele falou, eu estou preocupado e tal, que aconteceu isso. Assim, coincidiu de eu não tá, eu estava viajando, então foi uma colega que fez, e ele me ligou e eu estava viajando. E quando ele me mostrou, eu falei, nossa, foi o ponto aconteceu alguma coisa, não disse para ele ainda, foi o ponto do nasal. O que eu fiz? Eu liguei para minha colega, eu falei assim, olha, o fulano ligou e ele, na verdade, foram dos 2 lados, tá? Por isso que eu tinha certeza que era naquele momento, mas não externei ainda. Tem como você mandar para mim as fotos do planejamento e tal? Quando ela me mandou, ele tinha acne, 2 pontinhos mesmo. Muita coincidência, um em cada lado. Falei, ai, graças a Deus. Até porque, gente, no nasal a gente faz uma unidade, é biselzinho da agulha. Assim, eu nunca tinha visto nada daquilo, mas poderia ter sido, de repente, uma sujidade, na hora que saiu ele coçou e tal. E aí eu mandei, né, para ele a foto, mas marquei no consultório e a gente viu. E aí eu mostrei, falei, olha, fica tranquilo, isso aqui já estava, tá vendo aqui a foto e tal, e tinha a foto do pós, e não tinha nada demais, era aquela mesma, e ele é uma pessoa que tem muita acne, tá? É um homem, mas ele tem já com mais idade, mas ele ainda tem bastante acne. Então, se não tivesse aquela foto, eu não teria como ter certeza, né? Então, a foto ela é principal, é fundamental para qualquer procedimento, mas na primeira consulta, se não é um paciente que vai executar o procedimento agora, eu não faço fotografias. A menos que seja um paciente que queira fazer, mesmo que seja mais para frente, você deixa registradinho para ter a lembrança ali daquele paciente, mas as fotos completinhas dentro dos padrões para cada procedimento, a gente deixa para o momento do procedimento, tá bom? Vou dar uma olhadinha na próxima. Próxima questão aqui é da Renata. Quanto tempo... vocês não vão ver, né? Deixa eu postar aqui para vocês. Vê se está aparecendo aí da Renata. Quanto tempo deixo para essa consulta? Eu entendi, Renata, que você está perguntando quanto tempo de agenda, né, que você deixa ali para consulta. Estou colocando aqui para o Léo buscar as meninas. Então, vamos lá. Quanto tempo... a Renata está perguntando o seguinte. Quanto tempo eu deixo para essa consulta? Isso é uma dúvida muito comum, principalmente quem tem secretárias, que a secretária mais pergunta. Doutora, eu marco quantos horários para ela? Né? A consulta de primeira vez é uma consulta
muito extensa. É uma consulta que eu não quero transparecer para o meu paciente que eu estou com pressa, que eu quero finalizar porque tem alguém me aguardando na sala de espera. É aquilo que eu falei para vocês. É o momento de estabelecimento de vínculos. Então, é olho no olho, total dedicação e entrega para aquele paciente. Então, eu deixo para esse paciente pelo menos 1h30, porque aí eu tenho toda a segurança. Se o paciente atrasar 10 minutinhos, tá tudo bem, eu consigo fazer com calma ainda. Não vai ter um outro paciente me aguardando. E aí, eu não conheço, tem pacientes que 1h30 é pouco, né? Que a gente tem que conduzir para encerrar, porque ele quer conversar, ele quer falar. E tem pacientes mais tímidos. Então, num primeiro momento, se você não conhece o paciente, deixa na sua agenda um espaço de no mínimo 1h a 1h30, que eu acho ideal, porque aí você tem como explicar sobre as dúvidas que ele te trouxer, falar sobre os procedimentos, falar sobre a sua conduta clínica. Às vezes é até importante mostrar alguns casos sobre o procedimento que ele interessa fazer. Então, assim, é bacana você ter esse momento de, calma, sem correria, de olhar para o seu paciente, de anotar com calma todas as informações que ele der. É nesse momento que a ficha tem que estar totalmente revisada e preenchida, todos os dados dele, você faz a revisão de anamnese, você faz a revisão de preenchimento de dados pessoais do paciente. Coloca detalhado ali o plano de tratamento que vocês, em conjunto, definiram que vai ser bacana para o caso desse paciente. Esse paciente ele deve assinar todos os termos, termo de consentimento de uso de imagem, assinar ao lado do que foi feito, né, do relatório clínico dele, do que vocês conversaram, do que foi planejado. Então, é um momento que não deve ter correria. É um momento que o paciente começa a te conhecer, começa a ter mais conexão com você. Então, primeira consulta, entendam que é um investimento, né? A gente faz um investimento para aquele paciente e a gente sabe que em tudo na vida, quanto melhor, o melhor nível de investimento eu tiver, mais chance de eu ter um retorno satisfatório. Então, não corram nessa primeira consulta, não coloca meia hora, não vou fazer procedimento meia hora. Eu gosto de 1h30 porque normalmente eu faço um procedimento nessa primeira consulta. Nem que seja uma toxina botulínica, um microagulhamento, até mesmo um preenchimento, se ele não tiver nenhuma comorbidade, nada que impeça a realização imediata do procedimento, porque aí a gente já segura ali, né, já casa esse paciente, ele já confiou, ele já se entregou, e você já inicia o tratamento com ele. Pensa comigo, esse paciente ele decidiu ligar para o seu consultório, ele acordou naquele dia, ele se arrumou para ir para a sua clínica, ele pegou um ônibus, ele pegou o carro, ele pegou um Uber, mas ele foi até o seu consultório. Ele foi lá porque ele decidiu que ele quer fazer algo. Ninguém vai no consultório porque, tá na minha agenda, eu tenho que ir. Não, né? Pelo menos para harmonização não funciona assim, não. Então, entendam que é uma pessoa que está ali querendo, né? E você só tem que fazer a sua parte bem feita. Então, é muito legal você ter esse tempo maior para você conseguir incluir nessa sua primeira consulta um procedimento. Ou, se não, já deixar alinhado, ele já sai dali agendado, com as orientações na mão sobre o procedimento que ele vai fazer, para vir no dia seguinte, para vir 2 dias depois. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não correr na nossa consulta inicial, tá, Renata? É muito importante você deixar um tempo de folga aí. E se você puder organizar a sua agenda deixando mais espaço, melhor, porque aí esse paciente já vai fazer o procedimento que for decidido, que for planejado para ela. Vou pegar outra perguntinha aqui. Gente, sobre cada tema, se ficar alguma dúvida, se vocês tiverem uma outra sugestão, vocês podem colocar nos comentários, que eu vou ver e eu vou responder todos eles. Podem mandar para mim por direct no Hoff Camila, tá bom? Ou quem está no grupo de WhatsApp já tem ali meu contato, não está aberto para falar, justamente para a gente ficar bem objetivo, né? Para não ser um grupo cansativo para vocês, mas vocês têm meu contato ali.
pode mandar a dúvida que eu vou respondendo a vocês, tá bom? Vou pegar aqui a outra, que eu não passei essa para o computador. Eu acho que vai. Acho que veio para cá, para o bloquinho de notas. Essa é da Andressa. Não é bem uma pergunta, né, Andressa? Um comentário. Mas eu vou colocar aqui para a gente dividir, porque isso que ela falou é impressionante, mas é muito comum, muito comum. Então é o seguinte, eu morro de medo da primeira consulta. E é natural, gente, é muito comum. Eu lembro, ainda mais que quando eu comecei a atender, eu estava atendendo numa cidade nova, né? Para quem não sabe, eu moro em Teresópolis. E antes de eu morar em Teresópolis, eu trabalhava somente com implantodontia. Sou especialista em implantodontia, minha primeira especialidade. E a minha segunda foi harmonização. Então, quando a harmonização orofacial entrou na minha vida, eu já estava morando aqui em Teresópolis. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar aqui numa cidade nova, conhecia quase ninguém e não tinha nenhum colega que fazia ROF. E a ROF era muito nova para mim. Só que quando eu abri a minha clínica, eu já fiz aquele letreiro enorme, clínica especializada em harmonização orofacial. Não era nem especializada, porque não tinha especialidade. Depois eu vou ver se eu posto lá no ROF Camila essa foto da minha clínica. Era a doutora Camila Albuquerque, harmonização orofacial. Então, as pessoas que entravam lá, ficavam numa galeria, né? Então, tinham pessoas que passavam por lá. Então, quem já entrava para a ROF. Eu não tinha nem como correr, como eu vejo muitos colegas aí, que a pessoa entra e já entrega um clareamento. Então, vamos fazer essa resininha aqui. A gente, na verdade, vende aquilo que a gente domina, que a gente se sente seguro para fazer. A gente se sente na obrigação, às vezes, de oferecer a ROF, porque eu fiz um curso de ROF, mas fica assim, ó, rezando para o paciente não fechar. Fala a verdade, gente. Quem nunca? A gente bota lá no planejamento, bota um botoxinho ali, mas tomara que não feche, porque eu estou morrendo de medo. Então, não morram de medo na primeira consulta, Andressa. Se você evitar essas primeiras consultas de ROF, ela sempre vai ser muito difícil. Então, tenta trazer algo mais suave, com mais tranquilidade. Se for necessário, se for um paciente que já é de harmonização, chama um colega para estar com você lá na hora, apresenta, essa é a doutora fulana, que também trabalha com harmonização, ela está aqui, a gente vai fazer um planejamento. Nesses primeiros pacientes, para quem está ingressando na harmonização, é um grande dilema, eu sei, eu entendo você, porque eu também, de verdade, vivi isso. Mas, se a gente não avança, concorda que a gente vai ficar sempre nesse limbo, nesse momento ruim? E eu vou contar para vocês, vai passar. Vai passar. A partir do momento que cada paciente que vem vindo vai te trazendo um pouco mais de segurança, de tranquilidade. Então, se você precisar de um suporte, de um apoio, não hesite em chamar um colega, um amigo seu, que tem algum entendimento de harmonização orofacial para ficar ali com você do seu ladinho, né? Tá com dificuldade de fechar um planejamento, porque, ai, Camila, tinha tanta coisa para fazer que eu me perdi. Faz o seguinte, fala, olha, paciente, eu vou anotar aqui tudo que você tem vontade de fazer, o que te incomoda, o que não incomoda. Para mim é fundamental, muito importante essas informações. Tome nota de tudo. Faz uma anamnese bem feita. Aliás, gente, na primeira consulta, importante também, aferição dos sinais vitais, tá? Checa a pressão do paciente, vê a respiração do seu paciente. Gente, minha bateria tá fraca. Peraí. Esqueci de pôr para carregar esse computador. Então, tenham esses cuidados de anotar tudo na fichinha do paciente de vocês. Tudo isso é ferramenta de trabalho, tá? Vocês são profissionais da área da saúde. Prontinho. Vocês são profissionais da área da saúde, então a gente tem que ver a saúde como um todo. Então, façam anamnese, vê o que o paciente deseja, aferição e anotação dos sinais vitais. E aí, o que vocês vão fazer? Eu estou com muito medo, não tenho certeza se meu planejamento está ok. Fala, olha, eu vou fotografar, né, a sua face toda, das angulações, para eu elaborar um planejamento mais completo para você, e eu vou te agendar. Você pode vir amanhã, semana que vem, aí você marca na sua agenda aí um dia e ir.
pega essas fotos, pega tudo que o paciente relatou, vai para casa, vai ler o seu livro, vai estudar o que você teve de curso, faz um planejamento, mostra para um colega, mostra para o seu tutor, para a pessoa que ensinou a você a harmonização orofacial, para quando o paciente voltar, você tá mais tranquila, tá? Não paralisa aí com essa primeira consulta, não, porque você vai ter 2 trabalhos, se você paralisar. Primeiro trabalho, sair dessa inércia, em algum momento você vai ter que romper, e o segundo é dar o início. Você vai estar sempre ali no início, né? Então, a partir do momento que você consegue superar isso, quer seja com a amiga de um colega, com a ajuda de algum colega, ou até chamar, contratar, falar, olha, chama um colega que trabalha com harmonização, faz o seguinte, eu vou chamar um paciente aqui, eu vou passar para você, mas acompanha o meu paciente e tal, e aí você vai aprendendo, tá? Busca aí ajuda, uma rede de apoio que eu tenho certeza que você vai encontrar. Mas não fica com medo, não, Andressa. Eu tive muito medo também, mas eu fui com medo mesmo, e graças a Deus, hoje o medo se tornou uma alegria. Eu fico super feliz quando chega um paciente novo, que eu não conheço, que eu nunca atendi, porque eu sei que ele está vindo, que ele está buscando ser atendido por mim, que ele já ouviu falar sobre o meu trabalho, que ele confia em mim, e aí a gente juntos vai delineando os procedimentos. Joia? Deixa eu pegar outra aqui. Espera aí, só um minutinho. Outra dúvida de vocês. Era só um minutinho. Acho que foi. Essa daqui é da Julinha. Essa dúvida dela, gente, foi uma outra questão que eu já contei isso para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Você já passa o valor do tratamento todo, né? Então, eu entendi o seguinte: o paciente chega e aí você já tem, né, alguma experiência aí, já faz um planejamento mais extenso. Camila, o que você faz? Você já vai, passa aquele valor de tudo que ele tem que fazer do começo ao fim? Então, lembra lá atrás, né, no comecinho da nossa live, que eu falei que eu tenho 2 tipos de análise, né, de consulta? Se eu estou na consulta de análise facial, aquela completa, quando eu volto com esse paciente, apresento um plano de tratamento, todo no Keynote, projeto na minha televisão ou projeto na tela do meu computador, vou mostrando todos os passos, eu preciso apresentar todo o planejamento para ele. Às vezes, gente, assusta, né? Tem planejamentos aí que ficam muitos R$1.000, né? Fica muito, muito alto o valor. Mas muito alto porque tem muito procedimento incluído ali. Tem muitas seringas de ácido hialurônico, tem sessões de bioestimulador, tem fios de PDO, tem toxina botulínica, tem microagulhamento, ultrassom microfocado e vai, né? E tudo isso eu posso fazer em um paciente só. É o que a gente chama de full face. Para cada área, cada necessidade, um tipo de tratamento, né? Mas, Camila, assusta o paciente. Assusta. Dependendo do paciente, dependendo do que ele veio buscar, assusta. Então, qual é a minha dica sobre passar o valor de todo o tratamento? Entenda com o seu paciente o que ele veio buscar. Tem paciente que vem, ele tem todas as pitoses, nós temos 7 pitoses que acontecem no nosso processo de envelhecimento, ele já tem as 7. Mas a que incomoda ele é a ruga de marionete. E o que está gritando para você é pele, é a questão do aprofundamento aqui da olheira, são todas as pitoses, sulco naso, enfim. Mas o paciente fala, Camila, eu até vejo, realmente está um pouquinho de ruga, aquele paciente todo marcado com ruga estática. Não, eu até percebo, tem aqui, ó, uma ruguinha aqui, tem aqui, mas isso não me incomoda, não. O que me incomoda é aqui. Esse paciente, eu não vou fazer um planejamento de todas as coisas. Eu vou deixar claro para ele que, para eu abordar a última queda, né, essa ruguinha daqui, se eu pudesse fazer, né, por etapas e reconstruindo, vamos dizer assim, reanatomizando aquilo que foi perdido, devolvendo colágeno para essa pele que está extremamente flácida, com elastose, melhorando os contornos faciais que foram sendo perdidos por conta da atrofia dos coxins de gordura,
por conta da frouxidão dos ligamentos, da reabsorção óssea. Então, assim, se eu falasse para ele, olha, paciente, para abordar, por exemplo, né, o caso clássico do sulco nasogeniano, se eu for abordar o malar, olha só, gente, eu tenho bem marcado. Se eu faço isso, o malarzinho aqui, ele some. Então, se eu reposicionar, se eu fizer uma reconexão tecidual, eu vou ter um resultado muito melhor e vou precisar de menos material para cá. Mas às vezes é um paciente, Camila, eu entendi tudo. Eu sei que a toxina vai me ajudar muito com essas rugas, que o bioestimulador é fundamental, isso, aquilo. Mas assim, nesse momento, eu tô sem tempo, né? E eu queria muito resolver. O que a gente faz? Não precisa anotar todas as coisas que ele quer fazer, tá? Você coloca na ficha, paciente com a queixa de rugas de marionete e ciente de que o tratamento teria um resultado otimizado, um resultado ainda, né, mais satisfatório, caso fossem resolvidas outras demandas das pitoses da face do paciente. Porém, decidiu que gostaria de fazer somente a abordagem do terço inferior, foi planejado 2 seringas de ácido hialurônico para a região tal, enfim, né? Ou fios de tração, aí você vê o que você planejou, mas é muito importante colocar ali que você falou para ele das outras necessidades, tá? E aí vem uma outra situação que eu vivi recente. Um paciente veio no consultório, uma paciente super simples, uma paciente que claramente não tinha, né, não tem uma condição financeira muito alta, né, ou tem uma dificuldade financeira aí para fazer procedimentos mais extensos. E aí, o que aconteceu? Ela veio na minha clínica falando, nossa, uma colega minha me indicou você, eu queria muito fazer, eu trabalho em tal lugar e tal, assim, assim, assado. E aí eu fui entendendo, conforme ela foi me falando, da realidade desta paciente, mas uma paciente que veio com muita vontade de fazer. E aí, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, bacana, aqui a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. E fui relatando para ela, sem falar o valor, o que a gente podia fazer. E aí eram fios de PDO, bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico em regiões distintas, microagulhamento e toxina. Aí ela ficou super animada. Eu falei, olha, mas a gente começa com a toxina botulínica, e eu gosto muito de associar o microagulhamento com peptídeo botulínico e a máscara, porque otimiza o resultado. Mas é opcional, se você quiser, você faz só o Botox. Ela, não, doutora, a senhora parcela? Eu falei, parcela. Não, então bota tudo que eu quero, que eu vou parcelar. Então, se eu tivesse falado para ela, olha, mas a gente às vezes acha que está ajudando o paciente e fala da seguinte forma, olha, a gente pode fazer o Botox sem microagulhamento, mas assim, nem precisa. Você pode fazer o Botox, já vai dar um resultado ótimo. O microagulhamento também é bom, mas de repente, para não ficar muito caro, eu tô falando isso, gente, porque tem colegas que falam assim, mas falam de todo o coração, achando que estão ajudando. Pode ser que o paciente que esteja naquela cadeira fique feliz com essa abordagem e fale assim, ah, beleza, então vamos fazer só Botox, é isso mesmo. Mas eu tenho certeza que a grande maioria desses pacientes vai se sentir ofendida, não vai entender que você está falando aquilo pensando que vai ser bom. Só quem sabe o que é bom para si é a própria pessoa. Então, o paciente pode se sentir ofendido de, nossa, a doutora está achando que eu não posso pagar, né, que eu não posso fazer o procedimento. Então, nunca subestimem o paciente de vocês, porque muitas vezes, gente, é um paciente que ficou, olha, muito tempo juntando dinheiro para fazer com você o procedimento. Então, não decida se ele pode fazer ou não financeiramente. O que eu faço quando eu acho, né, quando está numa situação dessa, é falar tudo que deve fazer e falo, olha, a gente pode fazer por etapas, até porque a gente não faz tudo de uma vez. Eu vou te passar o valor da primeira etapa. E aí a gente vai ter esse resultado com a primeira etapa. Então, deixa claro para aquele paciente que isto é uma etapa do tratamento e que esta etapa do tratamento vai trazer esse resultado, tá bom? Se esse resultado não é o que ele está esperando, então breca aí e entende com ele o que ele quer de resultado. Porque às vezes é aquele caso que eu te falei da outra paciente que está com queixa aqui e você está querendo resolver a ruga frontal dele, né? Então, faça por etapas. Se o paciente, não, mas eu quero tudo porque eu quero me organizar, beleza.
passa com toda a naturalidade do mundo, todo o procedimento que ele vai fazer e os valores. Ele te pediu. Não é você que decide se ele pode fazer ou não. Então, quer dizer, você decide se pode fazer ou não por questões de saúde, mas questões financeiras é o paciente quem decide se ele pode ou não, tá bom? Então, sim, eu passo o valor do procedimento e quando é um procedimento muito extenso, quando tem muitas coisas, eu converso sobre esse paciente, sobre as várias etapas e vou falando a precificação por etapa. As outras, temos mais duas aqui. Essa aqui é da Rafaela. Vou colocar para vocês. Vê se... Ah, não aparece. Agora vai. Você que passa o preço ou a secretária, Rafaela, deixa eu contar uma coisa. Passar preço para mim sempre foi algo muito difícil, mas muito difícil mesmo, assim. Até eu vir para Teresópolis, e todo o meu início aqui em Teresópolis, eu não conseguia. Quantas e quantas vezes eu fiz procedimento e não conseguia cobrar. Aí tem paciente que vem e tal, e conversa com a secretária e ajuda, mas tem paciente que também aproveita disso, né? Dessa deficiência nossa aí. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema para falar com o meu paciente, né? Eu faço o procedimento, eu ainda tenho a questão assim, um procedimento outro, vou consultar aqui para, tipo, não sou eu que estou, né, dizendo que é o valor, tem um estudo de precificação que foi realizado e eu dou o preço. Antigamente tinha muito, e quando eu tinha que falar, porque era alguém mais próximo, eu já falava com desconto, assim, sabe? E sem graça. Não faça isso. Não cometa esse erro. Eu vou te falar que isso me prejudicou profissionalmente em vários aspectos da minha vida. Da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Não é legal. Você tem sim, você é uma empresária, você tem uma empresa. Você tem um consultório, você tem uma empresa. Por mais que você terceirize isso, a gente não é bom em tudo, né? Eu não sou boa nessa parte financeira, de contabilidade. Eu já terceirizei, mas antigamente eu terceirizava e fazia assim, ó. Eu não tinha ideia do que entrava, do que saía. Isso daí é muito ruim. Eu estou trazendo aqui, gente, ó, eu abrindo o coração. Trazendo a minha fragilidade, porque a minha ideia é essa, que as pessoas não vivam os problemas que eu tive. Inclusive, gente, esse é o grande objetivo do meu Instagram novo, do Hoff Camila. É o que eu quero fazer. Eu quero passar para vocês aquilo que não funcionou para mim, para que ninguém precise passar pela mesma coisa e trazer para vocês as soluções que eu tive com essas questões, tá? Então, não é a secretária, eu passo o valor para o meu paciente. Quando ele vai pagar, aí eu deixo a secretária, porque é máquina de cartão e tal. Agora, às vezes ele quer fazer um Pix, eu falo para o paciente o meu Pix, ele me passa e está tudo certo, entendeu? Agora, se você tem na sua clínica a questão da secretária cobrar e tal, também é muito bacana. Durante muitos anos, o que eu fazia era isso. Eu fazia o plano de tratamento, entregava na mão do paciente, o paciente ia lá para a secretária. Só que o que acontece com isso? Quem converte mais. Quem que você acha que converte mais o paciente? O profissional que vai executar o procedimento ou a sua secretária que está lá no balcão com vários outros afazeres, né? Então, assim, é muito melhor a gente definir e quando for para a secretária, já ir com o valor que ele tem que pagar e ela realizar esse pagamento, tá? Mas não é errado. Se você tem essa dificuldade ainda, trabalha isso, pelo amor de Deus. Mas você pode, sim, passar para uma pessoa da sua extrema confiança, tá? E termina o seu dia de trabalho, depois faz lá seu fechamento, vai entender o que está acontecendo, não deixa de fazer as suas conferências, não deixa de entender a parte da contabilidade da sua empresa, porque é ali que você vai saber se a sua empresa está com saúde ou se não está, se a pessoa que está trabalhando, ela está trabalhando com honestidade ou se não está, tá bom? E agora, vamos para a nossa última perguntinha do André. Vou projetar aqui na tela para a gente.
Ah, como convencer o paciente a fechar o tratamento? Eu acho que mais ou menos a gente acabou de falar, né, André? Como que a gente vai convencer esse paciente de fechar o tratamento? Primeiro ponto é entender se ele realmente quer. Uma coisa que eu não faço na minha clínica e eu oriento a vocês a não fazerem também. Gente, não insistam para o paciente fazer nenhum tipo de procedimento. A pessoa que mais tem que querer aquele procedimento é o paciente. Não esqueçam disso. Se eu pudesse falar para vocês anotarem alguma coisa, é isso. Anotem. Não insistam para o paciente realizar um procedimento, porque ele tem que ter muita certeza se é o que ele quer para ele, porque é a face dele. É ele quem vai sair na rua apresentando uma boca mais projetada, um top model look bem feito, uma sobrancelha arqueada. Então, ele deve querer. O que você pode fazer se ele tem dúvida sobre um procedimento, trazer todos os benefícios que aquele procedimento vai trazer de resultado para o paciente. Não deve esconder os riscos, é óbvio que não, deve conversar sobre todas as possibilidades, mas a questão do convencimento, ela vai estar quando o paciente entender que é uma oportunidade para ele ficar mais bonito, para ele melhorar a autoestima dele, é uma oportunidade dele estar sendo atendido por você, né? Que é um profissional qualificado, é um profissional que se capacitou, é um profissional que estudou muito para estar ali. Então, a questão do convencimento, eu tenho certeza que eu convenço o meu paciente com a minha forma de tratar aquele paciente, com toda a ética e respeito e profundidade no assunto que eu tenho certeza que eu convenço aquele paciente com a minha disponibilidade, por isso que eu não gosto de agenda muito apertada, porque eu gosto de dar atenção, eu gosto de escutar o que ele está falando para mim. Então, eu acho que meu convencimento vem da minha qualidade. Desde a hora que ele entra, eu tenho um coffee gostoso, um cappuccino gostoso, um chocolate quente, umas guloseimas ali, um atendimento muito diferenciado de secretária e todo um cuidado, um olhar individualizado, sabe? Na ficha do paciente eu anoto coisas até pessoais, que quando ele retorna, eu pergunto sobre aqueles temas que a gente conversou. Eu gosto de ter essa questão mais intimista, né? E eu acredito muito que o convencimento do tratamento é justamente não convencê-lo, deixar que ele perceba que aquilo vai ser muito bom para ele. Então, meu convencimento vem muito dessa parte. Eu não vou ter como concorrer com preço, eu não vou baixar os meus preços, né? Com clínicas que a gente claramente percebe que não vai ter qualidade, que cada dia é um profissional que está rodando ali. Então, a gente deve convencer com qualidade, convencer com um tratamento e um atendimento totalmente personalizado e diferenciado. Eu acho que a personalização, a atenção e a qualidade são as ferramentas fundamentais para convencer aí o paciente. Amores, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Achei bem bacana esse tema que vocês trouxeram, a temida aí primeira consulta. De coração, espero que esteja ajudando vocês para a gente desmistificar essa primeira consulta. É uma consulta que tem que ser feita com muita qualidade. É nessa consulta que a gente tem que ter uma anamnese muito minuciosa, detalhada, saber medicação que esse paciente está fazendo uso, interação medicamentosa, se eu posso trabalhar ou não, se é um paciente que tem algum tipo de comorbidade, se ele tem comorbidade, se ele está um paciente compensado ou se ele está em tratamento. Qualquer procedimento de harmonização orofacial em pacientes com comorbidade, a gente precisa de um parecer do médico que acompanha ele, a gente deve dividir a nossa responsabilidade com o médico que faz o acompanhamento, né? Mas a gente não deve ter medo da primeira consulta. Vamos trocar a palavrinha medo aí? Quem foi que falou? Renata. Não, não é Renata, não. Ai, perdi. Andressa. Vamos trocar a palavrinha medo da primeira consulta por alegria, felicidade de ter um paciente novo no nosso consultório. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Aproveito para deixar aqui um pedido para vocês que estão me acompanhando, quem assistiu a aula até o final. Se vocês acham que esse conteúdo pode fazer sentido, pode ajudar algum colega de vocês, compartilha.
né? Aqui o link do meu YouTube com esse amigo, o link de WhatsApp, vai ser um prazer. Quanto mais pessoas se aproximarem, quanto mais pessoas estiverem com a gente, eu acho que a gente cresce mais, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.